Olá a todos e a todas, grande prazer estar aqui, dando aula, professor Rodrigo Eberhardt. Nós estamos aqui na série Geografia, aula 3. Vamos lá, mapas. Então, ainda continuando com cartografia agora. Cartografia. Vamos lá, meus queridos. Carto vem de carta, mapas, tá? Grafia, fazer, desenhar, escrever. Desenhar. Fazer, né? Grafia. Fazer. Então é a arte de fazer mapas. Primeiro, projeções cartográficas, meus queridos e minhas queridas. E segundo, numa outra aula, na aula seguinte, escalas, relação matemática, objetivo real, superfície da Terra e a sua representação, a escala. Na escala tem a parte gráfica e a numérica, que a gente vai ver em outra aula. Tipos de escala, depois a gente vai ver, que é a grande, de 1 por 50, média 1 por 25 mil, pequena acima de 1 por 250. A grande, então, usada na arquitetura, mapas topográficos e mapas atlas e globos na escala pequena. Bom, fora a escala, a gente vai ver agora como são feitos computadores. Com computadores, hoje os mapas são feitos com computadores, por exemplo. Esse mapa aqui com certeza é colorido com computador, né? Fazendo as regiões áridas, semiáridas da América do Sul, a sua variação. Então vamos começar. Projeção cartográfica. Projeção é um tipo de imitação em desenho da Terra. Então você está vendo aqui projeção torta, toda cheia de projeção. Aqui uma feita por Robinson e aprimorada então a partir de 61 com o uso de satélites. Eles pegaram as fotos do satélite e conseguiram diminuir essas variações angulares, ainda com distorções angulares, né? Mas diminuir um pouco a diferença de tamanho, porque todo mapa que você tenta fazer ele em 2D, como a Terra é 3D, fica bem difícil de você manejar isso, tá bom? Por quê? Começa a ter distorções angulares que vão gerar, então, problemas de distorção no mapa. O que é distorção, professor? É um país parecer maior que o outro. E ele, na realidade, não é. Tá bom? Então, vamos começar. Esse mapa aqui é um belo mapa, muito bem feito, o Mapa Mundi, feito por Arthur Robinson, desde 61 para cá. Esse mapa não é de 61, mas mais novo. Aqui temos a projeção de Peters. Peters mostrando então o sul do mundo alongado e o norte achatado. Então parecendo que o sul é maior, bem maior que o norte. Mas não necessariamente isso aqui está correto. Então aqui há um achatamento e um alongamento do sul. Tá? Era australiano, então. Aqui do Mercator. Tá? Uma projeção usando então cilíndrica, né? Uma projeção cilíndrica. Foi feito então esse mapeamento do mundo aqui, ó. A Europa, a Ásia, a África e o Brasil meio distorcido. Esse é de 1569. Não é muito preciso, tá? Então são distorções, ó. Mercator usando já projeções cilíndricas, como se a Terra fosse coberta por um cilindro. Você tira esse cilindro e põe no mapa, tá? Mais ou menos isso. Ocorrem distorções tanto na longitude como na latitude. Bom, projeção cilíndrica foi essa que eu falei agora. Há você repara que tem um esticamento do globo, né? Principalmente na parte norte. Então é como se eu colocasse então uma projeção de forma cilíndrica, formando um cilindro, que não lembra, é uma lata de óleo, tá, em volta da Terra, e aí você abriria esse mapa, tá? E aí formaria o mapa com as projeções sendo mostradas como a gente está mostrando aqui, beleza? Bom, aqui o mapa então de projeção cilíndrica, que é um dos que a gente mais vê em mapas por aí, né? Aqui a projeção azimutal,
Ou seja, a vista de cima e de lado para baixo, ó, a vista central do polo norte para o resto. Ó. Aqui é o símbolo da ONU, se vocês já viram, é feito dessa maneira. Tá? O símbolo da ONU, aqui é a unificação dos países, de cima para baixo. Aqui também um outro tipo de projeção, a projeção de Alberts, que usa um sistema chamado projeção cônica. Cônica é um tipo, por exemplo, você tem a Terra aqui, você criaria uma cônica aqui, um cone, tá? E aí faria essa representação lateral, abrindo essa projeção. É isso que está sendo feito aqui. Também é bastante distorcido, mas é um tipo de projeção para mostrar o mundo todo de uma vez só, num plano sem dar a volta 360. Então é muito interessante, são esses tipos de mapas que a gente tem. Então, relembrando, Peters, alongamento do sul, região sul. O Robinson, o menor tipo de distorções, muito bom, muito bem feito. E com uma noção meio 3D, aparentemente, 2D, parece, né? Ele tem uma curvatura sendo mostrada. Muito útil esse mapa também, muito bacana, muito bem feito. Aqui as projeções então cilíndricas, meio dispersas, mais para análises de oceano, aqui por exemplo, uma análise oceanográfica, por exemplo. Tá? Você tem essa possibilidade. Aqui também, e aqui então azimutal. Tudo bem? Então essa introdução ainda, período de introdução à geografia. Vimos então de maneira geral, a gente não viu escala, vai ver em outra aula. Tá? Existem diferentes tipos de mapa. Então os mapas, as projeções cartográficas podem ser de Robinson, diminuindo as distorções, de Peters, causando uma grande distorção na região do hemisfério sul e central também. Projeção de Mercator, que é cilíndrica, né, reta, com as projeções laterais, como se fosse um cilindro lateral, você abre esse cilindro com o mapa. Projeção cônica, que você tem uma abertura de um cone e forma várias distorções. E a projeção azimutal, usada pela ONU, símbolo e outras análises, quando vão falar uma análise global, mostrando algum tipo de interferência. Não é muito... É como se eu estivesse olhando a Terra de cima. Tá? É útil para uma visão da Terra. Todos os mapas aqui são extremamente úteis. O mais distorcido de todos aqui é o Peters, de Peters. Que na verdade os outros mapas também têm grandes distorções, né? Todo mapa tem distorções. Só um satélite mesmo tirando foto para ter uma visão real, uma visão 3D. Tá bom? Então, o futuro dos mapas serão as projeções 3D. E aqui as escalas, e o GPS também ajuda nesse sentido, mapear a Terra, né? E aqui as escalas que a gente vai ver em outra aula, de como se caracterizar um mapa diminuindo o tamanho real e usando a matemática para continuar tendo uma escala com valores de proporção real, tá bom? Quase real, valores menores. Então tá aí as primeiras aulas sobre mapas. A gente vai ver ainda muitas aulas sobre mapas. Essa é uma dessas primeiras, tá bom? Grande abraço para vocês. Até mais, até as próximas aulas. Tchau, tchau.